Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, dando continuidade à nossa matéria de processo penal, falando sobre os princípios e garantias processuais. Corrigindo agora, né? Agora estamos falando do número 2. Aqui está. E aqui nós temos 3 garantias ou princípios, como preferirem. E por que eu escolhi esses 3 para colocar agora nesse bloco? Porque são 3 dispositivos que são importantes tanto pela Constituição Federal, que são importantes tanto pelas normas infraconstitucionais e que são importantes pelos tratados internacionais aos quais o Brasil é signatário. E tão importante que muitos deles, certo, que versam sobre direitos humanos, o Brasil ainda gerou a eles força de emenda. A gente começa com o duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição, meus amigos, é assunto do momento, é assunto do dia a dia. E eu não duvido, meus caros, que seja um tema, inclusive, objeto de redação, em virtude de todos os fatos que estão acontecendo no cenário político, no cenário jurídico, e que por tudo aí essas situações nós estamos passando, certo? Bom, o que é o duplo grau de jurisdição? Duplo grau de jurisdição é o seguinte, pessoal, vamos fazer aqui um regresso. Vamos lembrar de uma época interessante da nossa vida, aquela época que nós tínhamos lá os nossos 4, 5, 6 anos de idade e nós estávamos passeando com os pais por uma loja, por um mercado, por um shopping e a gente via algo que nos atraía. Nós olhávamos aquilo, né? E chegava lá e dizia para a mãe, mãe, eu quero isso aqui, me dá, mãe, eu quero. E a mãe dizia, não. A mãe dizia, não. Qual é um instinto que tinha o filho nesse momento? Além de, claro, chorar naquele primeiro momento. Mas ele começava a raciocinar e fazia o seguinte, bom, já que a mãe me negou, eu vou pedir para o pai. Percebam? Desde pequenos, vocês já exercem o direito de recorrer. Desde pequenos, já exercem o duplo grau. Vejam, isso é uma coisa interessante, pessoal, porque é um dos motivos de existir o duplo grau de jurisdição, a inconformidade humana com uma única decisão. É por isso, pessoal, que nós temos esse princípio consagrado no Brasil. Mas a gente não tem esse princípio de forma explícita na Constituição Federal. Esse princípio aqui do duplo grau de jurisdição, ele é um princípio, na verdade, implícito. Aqui está. Ele é implícito. Por quê? Porque se vocês forem buscar no artigo 5º da Constituição, em qualquer artigo, vocês não vão achar nenhum dispositivo que diga que de todas as decisões merece-se um reexame da matéria por um órgão superior. Não tem. Então, como é que a gente sabe que existe o duplo grau de jurisdição? Que é um órgão superior reexaminar uma matéria decidida. Como é que a gente sabe que isso existe? A gente sabe, pessoal, por 2 formas. Primeiro, porque a Constituição tem implícito. Quando ela trata, por exemplo, da competência do STF, ela fala julgar em instância recursal, recurso extraordinário, recurso ordinário constitucional. Quando fala da competência dos tribunais de justiça, que é julgar em grau de apelação, ou dos TRFs, que é julgar em grau de apelação. Perceberam? O ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva,
Foi condenado em primeira instância pela Justiça Federal de Curitiba. O recurso de apelação veio ao TRF, aqui em Porto Alegre, onde fica a sede da 4ª Região, que abriga Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Certo? O que acontece? Isso é o exercício do duplo grau de jurisdição, porque a Constituição diz, ela não diz assim, toda decisão merece um reexame, mas ela diz que compete aos tribunais regionais federais o julgamento das apelações oriundas da Justiça Federal de primeiro grau. Então isso mostra para nós que existe um duplo grau de jurisdição. Aqui está ele. Agora, e de forma explícita? Será que nós temos, pessoal, o duplo grau de jurisdição? Temos. De forma explícita. Nós vamos encontrar no Decreto 678 de 92, que é o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Exatamente, é aquela, por exemplo, que retirou a prisão civil do depositário infiel, é aquela que diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, é aquela que diz que o Brasil não pode mais adotar a pena de morte e tinha que abolir exatamente para aderir ao pacto. Lá diz que as decisões merecem ser revistas por um órgão colegiado de segunda instância. Isso é o duplo grau. Agora, claro, muitos se perguntam, professor, eu já vi críticas a esse sistema judiciário brasileiro, entendendo que nós temos recursos intermináveis e isso gera um tumulto processual muito grande, uma demora na prestação jurisdicional, e a gente sabe muito bem que justiça tardia não é justiça. Vocês concordam? Pois é. Por esse motivo, pessoal, não faltam críticas ao princípio do duplo grau de jurisdição. Agora, assim como existem críticas, existem também vozes a favor. Eu vou começar falando a favor, certo? Para começar, o primeiro argumento a favor é aquele que eu dei para vocês no início, a inconformidade humana. O homem não se conforma com um único entendimento. Ele vê a menina na festa, leva um toco, mas ele vai tentar, de algum jeito ou de outro, reconquistá-la, se for do interesse dele. Nesse caso, ele vai recorrer ao próprio órgão julgador. Enfim, certo? Se ele recebeu uma má notícia de um médico, ele vai buscar uma segunda opinião. Ele não vai se conformar com aquela decisão que não lhe agrada. Um outro argumento a favor do duplo grau de jurisdição é o fato da falibilidade humana. Ou seja, o ser humano erra, o ser humano é falho. O juiz, muitas vezes, embora acredite que não, ele é ser humano e ele erra. Então, nada melhor do que ter um órgão colegiado para que possa corrigir erros judiciais e assim fazer justiça. Então, pela falibilidade humana, sempre é bom ter um soldado reserva, termos um órgão superior em que nós vamos então ter mais segurança nas decisões judiciais. Certo? O outro argumento importante a favor do duplo grau de jurisdição. Temos mais? Claro que temos. Meus amigos, percebam um detalhe importante, certo? E aqui é muito importante mesmo. Um juiz, quando ele profere uma sentença, certo? Ou, de regra, essa sentença vai ser condenatória ou absolutória, essa sentença não vai agradar as duas partes. Alguém vai ficar inconformado e vai recorrer. Então, o tribunal,
ele vai rever o trabalho do juiz de primeiro grau. Então, o juiz de primeiro grau, sabendo disso, sabendo que o seu trabalho vai ser revisto por seus superiores, vai julgar com mais cuidado, com mais cautela. O exemplo é o juiz Sérgio Moro. Cá entre nós, vocês achavam que ele não sabia o que estava fazendo? Vocês achavam que ele não sabia que os juízes de segunda instância do TRF não iriam rever a matéria completa? Claro que iriam, evidente que iriam. Então ele julgou com muito mais afinco. Certo? Porque ele também um dia quer chegar lá, quer chegar ao TRF. Então, por essa razão, mais um ponto a favor para o duplo grau. Sem falar que as decisões dos juízes de primeiro grau, elas são revistas por colegiados de segunda instância. 3 juízes de segundo grau, desembargadores na esfera estadual, juízes de segunda instância federais na esfera federal. E eles, meus amigos, são mais experientes do que aqueles que proferiram a sentença. Isso dá uma segurança social de que as decisões estão sendo bem tomadas. Vocês viram a importância do duplo grau de jurisdição nessas situações? Agora, é claro que eu preciso dizer a vocês que nem tudo são flores, não é? Nem tudo são flores. Como assim, professor? Ora, eu posso agora trazer argumentos contra o duplo grau de jurisdição. Por exemplo, quando um processo chega ao tribunal e o tribunal confirma a sentença de primeira instância nos seus termos exatos, o que a gente teve? Perda de tempo. Não é verdade? Perdeu-se tempo, perdeu-se dinheiro, perdeu-se tudo, movendo a máquina judiciária para reconhecer aquilo que já foi reconhecido no primeiro momento. E se o tribunal reforma, quem garante que a decisão errada é a do juiz de primeiro grau e que o tribunal acertou? Alguém pode garantir isso? Existe alguma garantia quanto a isso? Nenhuma. Não há garantia. Talvez o tribunal tenha se equivocado e o juiz de primeiro grau acertado. Será que a dosimetria da pena do presidente Lula está correta? Ou o juiz Sérgio Moro teria acertado? Essas instabilidades só ocorrem também pela existência do duplo grau de jurisdição. Sem falar, meus amigos, em outro detalhe. Os desembargadores, no segundo grau de jurisdição, eles estão de frente com o réu de novo? Não. Estão de frente com as testemunhas? Não. Então, aquela prova tátil é o juiz que tem. Os desembargadores apenas apreciam papéis, de maneira mais fria. Perceberam? Isso pode, com certeza, prejudicar o julgamento. Tanto que existem projetos de lei dizendo que o duplo grau de jurisdição deve sim existir, só que em segunda instância deve ser como o STJ e o STF, em que não se discute mais a matéria de fato, não se reabre a discussão de provas, e sim só a matéria de direito, de dosimetria de pena, de nulidade e coisas do tipo. Exatamente para evitar esse tipo de instabilidade. Só que ao fazer o check and balance, a gente precisa ver o que é mais favorável. Nós precisamos ver aquilo que é mais útil para o contexto jurídico social, inclusive se baseando no direito comparado, como é nos outros países. E onde mais funciona a justiça é onde nós temos um belo respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, um outro órgão rever a matéria que foi decidida. Cuidado! O duplo grau de jurisdição se limita à segunda instância. Se as decisões vão lá para a terceira instância,
STJ, STF, nesses casos nós já temos, pessoal, instâncias extraordinárias e não seria duplo grau de jurisdição, certo? Tem casos que o duplo grau de jurisdição não vai existir? Sim. Casos em que algumas pessoas têm foro privilegiado, como, por exemplo, o presidente da República. Se o presidente da República comete um crime comum, ele é julgado direto pelo STF. E não tem um outro órgão acima do STF, certo? Nesse caso, o duplo grau não vai ocorrer. Mas, por outro lado, ele tem o benefício do foro privilegiado que tanto querem derrubar. Ok? Muito bem. Vencemos esse item 5, então. Aqui está ele. Não dá para negar que é uma garantia de um acusado. E a gente tem agora o item 6. Vedações de provas obtidas por meios ilícitos. Artigo 5º, 56. Vamos nele. Quinto 56. Deixa eu chegar lá. De onde é que eu tô? Emendas? Não. Quinto 56. Deixa eu ir rapidinho aqui pelo canto. Assim eu chego rápido. Muito bem. LV1. Tá aqui. Vejam como ele é bem claro. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Claro, pessoal, para alguns doutrinadores, para algumas situações, existem determinadas exceções. Mas para nós, essas exceções não interessam. Para nós, essas exceções não importam em nada. Para nós, o que realmente interessa é a regra. Provas ilícitas não são admissíveis. E o que são provas ilícitas? Talvez alguém vai me perguntar. Provas ilícitas, pessoal, são aquelas provas obtidas de forma contrária ao que estabelece o Código Penal, o direito penal, ou o direito material. Então aqui, eu gostaria que vocês entendessem, certo? Que provas obtidas por meios ilícitos podem ser provas ilícitas e também podemos ter as provas ilegítimas. Provas ilícitas e provas ilegítimas. Qual é a diferença? Provas ilícitas são aquelas que ferem direito material, ou seja, aquilo que diz respeito ao direito de punir do Estado, aquilo que diz respeito às garantias do indivíduo, inclusive muitas vezes no que diz respeito à liberdade. Então, por exemplo, uma prova obtida sob tortura, uma confissão obtida sob tortura é uma prova ilícita.
Por quê? Porque fere uma regra constitucional, dizendo que ninguém poderá ser submetido à tortura. Essa confissão não vai ter valor, tem que ser desentranhada dos autos, de regra geral. Já por sua vez, provas ilegítimas são aquelas, meus caros, obtidas, mas lesando o direito processual, certo? Lesando o processo. Isso são provas ilegítimas. Por exemplo, obter uma prova violando correspondência. Isso é um exemplo. Ou então uma busca e apreensão apreendendo objetos que não constam no mandado. Isso é uma prova ilegítima. Nada disso tem valor, não pode haver condenação com base nessas provas de regra geral. E aqui lembrem da famosa teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Todas as provas que vierem e vão advir das ilícitas, ilícitas também são. Nós chamamos isso de provas ilícitas por derivação. Certo? Cuidado, então, também quanto a esse ponto. Vencendo o item 6, sobra para nós agora mais uma garantia. Presunção de inocência. Talvez na tua prova não venha com essa palavra. Talvez na tua prova venha como estado de inocência. É a mesma coisa. Previsão legal, artigo 5º, 57 da Constituição. Diz lá claramente, acompanhem aqui, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tá, algumas coisas é chover no molhado, vocês já sabem. Trânsito em julgado quer dizer o quê? Quer dizer que não cabe mais recurso algum. Sentença penal condenatória significa que o réu foi condenado, foi procedente a ação penal. Então o que acontece, pessoal? Acontece que até ali, até aquele momento, todos são considerados inocentes. Certo? Só a certidão de trânsito em julgado que permite que o réu tenha o seu nome lançado no chamado rol dos culpados. Até lá não. Até lá tu é considerado um inocente. Aliás, detalhe importante aqui. Como é que fica essa questão relacionada à prisão preventiva? A prisão preventiva, no final das contas, ela não fere o princípio da presunção de inocência? Resposta, não. E por que não? Porque prisão preventiva ela é baseada em necessidade de preservação do processo ou da sociedade. O sujeito continua tendo a presunção de inocência, mas por necessidade, durante o processo ou por um determinado período durante o processo, vai ser preciso que esse indivíduo fique preso. Certo? Então isso não há, em hipótese nenhuma, lesão ao princípio da presunção de inocência. Ok? Em nome desse princípio da presunção de inocência, se no final do processo criminal chegar na sentença e o juiz tiver dúvidas se o sujeito merece ser condenado ou absolvido, o juiz vai absolvê-lo em nome do princípio in dubio pro réu. Havendo dúvidas até ali, ele absolve. Se a dúvida for gerada no meio do processo, o juiz vai deixar o processo seguir, porque durante o processo ele pode sanar a sua dúvida. Mas no fim do processo, havendo ainda a dúvida, bom,
aí não tem o que discutir. Aí tem que absolver, certo? Cuidem isso. Agora não esqueçam da questão envolvendo a revisão criminal. Porque a revisão criminal, amigos, ela é um instituto, e nós teremos um bloco próprio para isso, que tem por objetivo o quê? Desconstituir a coisa julgada. Então, se fala coisa julgada, eu só posso entrar com revisão criminal após o trânsito em julgado. Logo aqui, nós não temos presunção de inocência. Aqui, a presunção é de culpa. Porque a presunção de inocência é até que momento? É até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Após esse período, a presunção, claro, ela vem a ser uma presunção de culpa. Então, se surgir uma prova nova, nesse momento, essa prova nova não pode gerar dúvida nos julgadores. Porque se gerar dúvida, eles vão prestigiar a coisa julgada e vão manter como está. Rebus sic stantibus. Agora, se a prova nova trouxer a certeza de que houve um erro judiciário, aí sim os julgadores irão inocentar aquele condenado, né, aquele sujeito que tinha sido condenado. Então, cuidado que a presunção de inocência tem um limite, que é até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Certinho? Fica o meu muito obrigado, amigos, por esse mais um vídeo. E seguimos, é só clicar no próximo que tu terá a continuidade da nossa matéria. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.